Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou convidar aqui o Rony Vanzoff, que ele é do Departamento de Defesa e Segurança do Fiesp. Por favor, Rony, pode subir ao palco. Palmas para o Rony, pessoal. Bom dia. E também o nosso querido Léo Lacerda, da VR Glass. Por favor, Léo. Pode sentar onde vocês quiserem, Rio. A gente vai bater um papo sobre metaverso, pessoal. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria que vocês, por favor, se apresentem para o pessoal. Som. Opa. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Lacerda. Eu sou COO da VR Glass. A gente é uma companhia que constrói metaversos customizados para B2B, para o setor corporativo. E então eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre metaverso, sobre cybersecurity no metaverso, né? Legal. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aqui o convite. Bom reencontrar vários amigos, colegas. Meu nome é Rony Vanzoff. Eu sou diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp. Coordeno um grupo de trabalho de segurança cibernética lá na Fiesp. Na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, eu sou consultor em proteção de dados. E eu ganho dinheiro como sócio de um escritório especializado em direito digital e proteção de dados, que é o Psilon Advogados, que é um dos pioneiros no Brasil nessa área. Então vai ser muito legal esse bate-papo aqui hoje. Fantástico. Bom, eu já queria começar esse bate-papo perguntando como é que eu faço para ser maior no metaverso, mas isso a gente conversa nos bastidores. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre metaverso, talvez a primeira questão que a gente pode abordar é a porta de entrada, né? Ele é formado por usuários de todos os lados, de todos os cantos e com todas as motivações, né? Quando a gente pensa em metaverso, como a gente consegue trazer segurança para começar por autenticar essas pessoas, né? Como a gente cuida disso? Existem algumas maneiras da gente cuidar da entrada, da autenticação desse portal de entrada, né? Hoje em dia a tecnologia se tornou, né, depois de muitos anos, já alguns anos, mas mais do que nunca hoje em dia a tecnologia e a integração entre diferentes plataformas, diferentes softwares, ela é feita de maneira muito rápida, né? Existem, inclusive, modelos de negócio, empresas que se especializam simplesmente na integração de tecnologias. Então, mais do que nunca, a gente tem uma grande oportunidade, né, no cybersecurity no geral. E falando da autenticação da entrada, existem, por exemplo, maneiras de você encontrar tecnologias já disponíveis no mercado e integrar elas com a sua plataforma. Então, por exemplo, na VR Glass a gente entrega metaversos para os nossos clientes e a gente fez um projeto para o Banco do Brasil, onde eles traziam dentro do Febraban clientes deles, né? E aí, basicamente, a autenticação desse usuário era integrada com o usuário do Banco do Brasil, né? O usuário, o cliente do Banco do Brasil. E existem diversas tecnologias hoje disponíveis no mercado para serem validadas entre o cliente e entre a sua plataforma para serem integradas. Então, você consegue já trabalhar com outras plataformas que têm a expertise na autenticação e em salvar esses dados, né? Legal. Silvano, só deixa eu dar alguns recados que eu acho que é importante aqui para esse público. Eu tive na quarta-feira no Ministério da Justiça e como aqui é um evento de cibersegurança, acho que é interessante passar algumas pautas prioritárias diretamente da fonte. E aí vai ser bem rapidamente, tá? A Casa Civil encomendou diretamente para o Ministério da Justiça 3 assuntos prioritários do ambiente digital. Primeiro assunto, regulação das redes sociais, principalmente em razão de toda a discussão sobre fake news e discurso de ódio. Segundo ponto, cybersecurity. Então, provavelmente teremos um projeto de lei no Congresso Nacional com uma política nacional de segurança cibernética. E o terceiro ponto, inteligência artificial. Tá? Tem uma grande discussão sobre regulação da inteligência artificial que a gente está acompanhando. Fecho esse parênteses. Segundo ponto,
Eu, como advogado atuante na área de tecnologia, a gente gosta sempre de participar de eventos que não são jurídicos, né? Como esse aqui, por exemplo, que é voltado para segurança da informação. E no ano passado eu participei do Web Summit, né, que é o principal evento de inovação e tecnologia, um dos principais no mundo, que acontece em Lisboa. Esse ano vai ter no Rio de Janeiro. A pauta do Web Summit foi a transição da Web 2 para a Web 3 e principalmente voltado para um artigo que depois eu resumi na MIT Tech Review, que é o Phygital, né? Ou seja, não tem mais separação do ambiente físico com o ambiente digital. Estava até conversando com um sócio que é amigo meu, ele falando dos filhos dele adolescentes, né? Que ele foi pegar os filhos na casa deles e aí ele falou, na casa da mãe deles, que eles... Filho, você tá com seu irmão aí? Tô sim, pai. Então, podem descer, por favor? Podemos. Aí ele chegou embaixo, só tinha um dos filhos ali para ele pegar. Falou, filho, você não tava com seu irmão ali? Falei, tava, pai, tava com ele. Mas cadê ele? Tava com ele no Fortnite. Né? Ou seja, não tem mais essa separação, principalmente para crianças e adolescentes. Né? E acho que essa questão de segurança voltada para esse ambiente, e aqui retornando para a sua pergunta e complementando aqui o que o Léo falou, né? A discussão de autenticação para prevenção à fraude é muito relevante no Brasil. Né? E a pauta de regulamentação disso, principalmente para uso de dado biométrico para essa finalidade, é muito importante. Né? Hoje em dia, grande parte das nossas autenticações nos mais variados serviços digitais ocorre por dados biométricos. E outra pauta também é a importância de dados oriundos da administração pública para esta mesma finalidade. Quanto mais dados, mais confirmação desses dados, maior a prevenção à fraude. E isso vai migrar automaticamente também para as plataformas metaversicas, vamos assim dizer. E quando você aumenta a quantidade de hardwares, né, de dispositivos para estar dentro do metaverso, hoje não é uma realidade atualmente, o óculos, né, ou outros tipos de hardwares para você se sentir mais imersivo, você aumenta a condição, provavelmente, de autenticações, como obviamente, a íris do olho, né, se você tem um reconhecimento facial, ou as maneiras que já tem de múltiplos fatores de autenticação. Né? Então, essas são algumas formas também. Bom, e isso tem uma coisa que o brasileiro faz bem, é liberar suas biometrias, né? Porque culturalmente a gente não tem muito aquele apego que a gente vai para outros países que não vou te dar a minha biometria para entrar numa academia, por exemplo. Eles levam muito a sério esse tipo de coisa, né? Nós somos, junto com o Chile, os países da América que mais consomem biometria no mundo, em termos de leitores de controle de acesso, por exemplo. Então, acho que para a gente não vai ser tão traumático. Mas, ok, é muito legal entender que as empresas que já são as mais profissionais em certificar quem é você, que são instituições bancárias, que são extremamente assediadas com relação a fraudes, a furtos e tudo mais, podem ser uma porta de entrada. Legal. Considerando que a gente consegue trazer, então, toda essa segurança para acesso ao ambiente do metaverso, como garantir a segurança das pessoas dentro do contexto digital, uma vez que eles estão lá fazendo aquilo que eles foram para fazer? De novo, eu vejo isso como uma grande oportunidade aqui para o mercado futuro. Né? Eu estava exatamente na mesma linha que o Rony falou. A nova geração que está vindo, né? A geração das crianças, né? dos jovens, hoje em dia, eles já nasceram nesse mundo do Roblox, né? O mundo do Upland, o mundo totalmente digital, né? De metaversos que a gente conhece hoje. Então, são mundos digitais onde eles vivem, interagem. Inclusive, eles têm amigos que são simplesmente digitais, né? Eles nem conhecem a pessoa na vida real, né? Eles simplesmente conheceram uma pessoa de outro país, de algum outro local e fizeram amizade ali no Roblox, no Upland. E essa nova geração, eles não estão... eles não sabem das ameaças e dos perigos do mundo afora, né? Eles não sabem do perigo que eles correm quando eles estão dando... Cada vez mais você vai ter, então, hardwares, como o Rony falou, capturando dados, né? Dados, a gente sabe que
teve aquele escândalo da Cambridge Analytica, né? Do que aconteceu com a Cambridge Analytica, que era uma companhia que analisava dados de usuários do Facebook e vendeu para o Trump fazer campanhas publicitárias, né? Estou falando um assunto polêmico. Mas hoje em dia, com esses novos hardwares, a gente captura mais dados, né? Então, a Cambridge Analytica ela classificou 6 tipos de personalidades e ela colocava vídeos que apelavam melhor para cada tipo de personalidade. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que têm um tique facial, pessoas que se movimentam de certa maneira. Tudo isso você com AIs você consegue transformar em dados e você consegue então você consegue eventualmente saber exatamente como aquela pessoa se comporta quando ela está nervosa, quando ela está feliz, quando ela está tensa. Você tem acesso a dados de linguagem corporal, por exemplo, né? Então, aumenta muito a quantidade de dados que você tem de uma pessoa. Então, os jovens eles estão mais expostos, né? E, de novo, oportunidade, né? Eu acho que assim, tem muitas maneiras que você pode acessar essa oportunidade. A gente não tem ainda nenhuma Big Tech que se especializou em cybersecurity, né? Nós temos divisões de cybersecurity dentro das Big Techs, mas não temos ainda uma Big Tech que, por exemplo, se posicionou como uma cybersecurity as a service, né? Então, por exemplo, você se cadastra com essa Big Tech, você coloca os seus dados, você dá os seus dados para eles e eles te garantem uma segurança. Eles te garantem que eles vão integrar com todas as plataformas disponíveis no mercado e eles vão então te garantir essa segurança, né? Então existe a maneira de você ser um hub que integra todas essas tecnologias e oportunidades de cybersecurity, porque o usuário os pais estão preocupados, né? Os pais eles estão preocupados. Então, de novo, uma oportunidade de você criar muito valor para clientes que estão preocupados com os dados deles, né? Com a exposição deles, né? Perfeito, né? Acho que como advogado, né? Quando surgem essas palavras, garantir, né? A segurança, blindagem digital, isso não existe, né? Vocês trabalham na área, nunca vai ser garantido, nunca vai ser blindado, né? E a gente auxilia várias empresas lá no escritório em como mitigar riscos, né? Nesses ambientes de uma forma geral. E eu sou apaixonado por tecnologia, um heavy user e estimulo sempre, né, o uso da tecnologia e não tem como fugir disso. Várias empresas estão investindo em vários metaversos diferentes de uma forma geral. Alguns pontos aqui relevantes, né? A gente tem uma questão aqui relacionada. A gente fala muito de moderação de conteúdo nas redes sociais e quando a gente vai para os ambientes metaversicos, vamos assim dizer, a gente tem uma questão de moderação de conduta humana, né? De comportamento humano em razão de serem plataformas imersivas, né? Tem um caso famoso de estupro dentro do metaverso, um estupro virtual lá dentro do metaverso, que na verdade uma mulher ela foi assediada sexualmente numa plataforma imersiva. E tem um professor de direito de Harvard que ele escreveu alguns livros lá no passado muito interessantes que ele falava que o código é a lei e não o código jurídico, o código de programação, né? Como que você consegue embarcar normas jurídicas dentro de códigos de programação? E aí surge uma questão como a geodefense, né? Ou seja, você consegue impor ali limites tecnológicos para evitar, por exemplo, abusos. A gente tem questão de interações por chat, por voz, por streaming, por gestos, por conteúdos criados pelos usuários de uma forma geral. Como você vai fazer valer a legislação daquele local e como você vai fazer valer os seus respectivos termos de uso, em que você vai dar uma advertência, você vai dar uma suspensão, ou você vai excluir aquele usuário de uma forma geral. Você tem uma mistura aí de machine detection com uma questão de moderação, muitas vezes humana, em relação a esse tipo de situação. Tem também casos de fraudes. A gente fala de digital twin,
né? Que é uma prática muito utilizada já na indústria, mas em ambientes metaversos você pode ter os Bad Digital Twins, ou seja, aqueles que se passam por avatares que são influenciadores virtuais, além dos influenciadores digitais, para praticar algum tipo de engenharia social, muitas vezes com crianças e adolescentes. Então, como que identificar isso também? A gente tem casos relacionados, por exemplo, a violações de marcas dentro do metaverso, em que as empresas precisam ter uma diligência de brand protection também dentro do metaverso. A gente tem uma questão hoje em dia, se a gente migra para os NFTs, né, Non-Fungible Tokens, de ativos virtuais que hoje em dia às vezes são mais relevantes do que os nossos artigos físicos. E a gente sempre fala de proteção patrimonial, né? Eu vou fazer uma avaliação de proteção patrimonial e que está migrando completamente. Hoje a proteção patrimonial ela é digital, né? Ou seja, se alguém é enganado dentro de um metaverso, os ativos digitais por meio de NFTs ali dentro, eles são muito relevantes, eles podem ser milionários. Como que eu posso ali me proteger disso? E mais, é interoperável? Ou seja, aquele ativo digital, né, aquela skin que eu estou utilizando, aquele artefato naquele jogo online, onde eu vou poder utilizar? E se de repente aquela plataforma ela encerra suas atividades? Eu vou ainda ter aquele ativo digital? No passado, quando bloquearam o WhatsApp no Brasil, todo mundo ficou assustado, né? E agora, como é que eu vou fazer? A gente se esquece que essas plataformas, elas são plataformas providas por empresas, que de repente pode acontecer algo e elas simplesmente desaparecerem de uma forma geral. Tem a questão dos contratos também, né? Hoje em dia, dentro desses ambientes todos, é impressionante a quantidade de novas prestações de serviço que acontecem. Ou seja, engenheiros virtuais ali que produzem aqueles designers especificamente. A gente tem vários outros tipos de questão. Tem a questão de regulação publicitária, a questão de proteção de dados é muito relevante. Só para finalizar aqui, crianças e adolescentes, como o Léo comentou, essa é uma das pautas mais relevantes em termos de proteção de dados pessoais. Teve uma condenação em janeiro desse ano, milionária contra a Fortnite em relação a tratamento antiético de dados pessoais de crianças e adolescentes. Se a gente olha as 10 maiores sanções por violações de dados na União Europeia, né, algumas delas envolvem tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, essa é uma pauta realmente bem relevante. Muito forte, né? E quando a gente pensa no nosso mercado de segurança, a gente tem que lembrar que todas as empresas, em algum momento, elas vão para o metaverso. Em algum momento elas vão fazer ações no metaverso, seja ações de marketing ou então mesmo de comércio B2B, por exemplo, e B2C diretamente, vai ser muito fácil transportar isso para o metaverso. Automaticamente vai cair na cadeira dos gestores de segurança, dos agentes de segurança, dos profissionais que estão nesse meio, também responder sobre isso, né? Então isso é muito importante. E como você falou agora há pouco, você já chegou falando, dando um spoiler muito bom, né, a respeito de governo, a minha pergunta é justamente sobre isso. Qual que é o papel do governo? Eu vou pedir para vocês inverterem a sequência, porque eu queria saber qual que é o papel do governo que vocês entendem nessa gestão, direcionamento, ou ser a mão que realmente carrega a coisa. Como é que vocês enxergam isso? No teu caso, como advogado, você já tem muita bagagem para poder falar sobre isso e expectativas, provavelmente. E como isso reflete em quem constrói o metaverso? Né? Porque provavelmente eles vão criar regras que você vai ter que respeitar ou com as quais você vai ter que interagir. Legal, Giovana. Eu acho o seguinte, eu sou um pouco reticente em relação a muita carga regulatória em relação a tecnologias. A gente tem que ter uma diferenciação muito grande o que significa regular direitos e o que significa regular tecnologias. E eu vou usar um exemplo prático para isso. Todo mundo conhece a LGPD aqui, obviamente, né? A LGPD, ela regula direito. Que direito? Um direito fundamental, que é a proteção de dados pessoais, relacionados à intimidade, à privacidade, aos direitos de personalidade. É um direito. Quando você discute uma regulamentação de inteligência artificial não é um direito. Inteligência artificial é uma tecnologia. A proposta que existe atualmente num projeto de lei substitutivo ali do Senado para a inteligência artificial tem uma carga regulatória que talvez impediria, em grande parte, a inovação do Brasil sobre a perspectiva de inteligência artificial, porque, na minha opinião, o projeto apresentado está querendo regular
tecnologia. Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Existem várias leis aplicáveis já. Antes a gente discutia, quando surgiu a internet comercial, a internet é um território sem leis? Não, não é. O metaverso é um território sem leis? Não, não é. Né? Você tem todos os tipos de crimes previstos no mundo físico para o mundo digital, vamos assim dizer. Então, não falta legislação para criminalizar condutas. O que falta é diligência e tecnologia para moderar comportamento. E eu acho que isso é uma questão de autorregulação, e tem vários estándares de autorregulação do mercado que independem de qualquer legislação. E é uma questão de mercado e de digital trust. Né? Hoje em dia, e essa pauta foi bem interessante também lá no Web Summit, esses usuários todos, né, eles estão num ambiente se eles tiverem boa experiência. Se for um ambiente carregado ali de ilícitos, carregado de malfeitores, carregados, eu vou para outro. Ou seja, se as empresas não forem diligentes tentando manter o seu ambiente sustentável, provavelmente comercialmente elas não terão sucesso. Então, eu acredito muito na carga que as próprias empresas podem colocar de autorregulação. Tá? Claro que você tem assuntos mais delicados, como a questão dos NFTs, que começam a ter valor de mercado cada vez maior. A gente tem já uma regulamentação de criptoativos. Então, eu acho que aos poucos. Primeiro, obviamente, esperar uma grande experiência da sociedade para avaliar se precisa de uma grande interferência do governo nisso. E só para finalizar, educação e cidadania digital. Esse é um ponto muito relevante e, como o Léo comentou, isso começa dentro de casa e dentro das escolas. E a gente tem uma nova legislação já de janeiro desse ano, foi uma das primeiras leis ali sancionadas pelo presidente Lula, justamente pautada em educação e cidadania digital. Então, acho que isso é muito relevante, né? Crianças e adolescentes passando a experiência que eles têm nas plataformas digitais e a gente, um pouco mais experiente, passando a nossa experiência de vida para que a experiência deles seja melhor e menos perigosa, né? Perfeito. Exatamente. Acho que essa questão da cidadania digital, né? Essa questão do comportamento digital, acho que existe, na minha opinião, né, um palpite responsável, existe talvez um descompasso muito grande entre as forças do bem e as forças do mal no que tange cybersecurity, né? No que tange assim, a capacidade tecnológica, as aplicações tecnológicas, a tecnologia como commodity, ela está disponível para todos. Tanto para os malfeitores, né? Tanto para os hackers, tanto para pessoas que cometem crimes cibernéticos, né? Quanto para os benfeitores, né? Empresas de cybersecurity e agentes nesse mercado que querem direcionar para o bem, né? Então, por exemplo, dentro do Fortnite, dentro do Roblox, dentro de todos esses metaversos usados por jovens, né? Só para ilustrar, existe já a capacidade de você integrar com alguma plataforma de AI que traduz tudo que é falado, por exemplo, durante os jogos, né? No microfone, é possível você traduzir isso para texto e numa integração com o ChatGPT, você eventualmente consegue identificar comentários agressivos, comentários banidos, né? Então, quando você começa a exigir, por exemplo, que é exatamente o que você falou, Rony, da autorregulação, né? Quando o Fortnite, por exemplo, ele tem a obrigação de garantir um ambiente seguro, um ambiente saudável, né? Até porque senão ele perderia usuários. Mas ele precisa, então, ter a autorização dos usuários para pegar esses dados, mas, de qualquer maneira, ele tem a capacidade tecnológica de entregar funcionalidades para, eventualmente, identificar esses comportamentos e banir os usuários que não estão de acordo com as normas, né? E acho que na questão dos governos, acho que tem um fato bem relevante, que é a questão do quantum computing,
que é, na verdade, a nova tecnologia de computação quântica, né? Que são poucas instituições que têm a capacidade, o orçamento de comprar, de desenvolver, e de aplicar e de usar um computador quântico, né? A computação quântica, ela é realmente a próxima revolução no que tange processamento, capacidade de processamento, né? Cada vez o nosso smartphone ele fica com um processador mais rápido, num tamanho menor, né? E o computador quântico ele exponencializa essa capacidade em muitas formas. Então, a única maneira de você se defender de um ataque cibernético quântico é com outro computador quântico. Você não consegue se defender de um ataque cibernético que foi feito com um computador quântico com um computador convencional, né? Então, acho que os governos eles têm um orçamento maior, geralmente, do que empresas, tirando as big techs, né, que tem mais dinheiro em caixa do que alguns governos. Mas acho que, no geral, os governos eles precisam capacitar com um orçamento para que determinados países tenham, sim, um computador quântico para se defender de possíveis ataques cibernéticos, né? Até porque o ROI dos cyber attacks, né? O retorno no investimento num cyber attack nunca foi maior, né? O retorno que alguém consegue ter por roubar dentro da internet nunca foi maior. Então, enfim, de novo, oportunidade, né? Há um correlato muito grande, né, com o nosso setor de segurança, porque a gente também faz aquele monte de paramento à segurança, coloca circuitos eletrônicos envolvidos, coloca regras de negócio, mas o ser humano, se ele não tiver o seu autocuidado, ele vai conseguir colocar tudo isso a perder muitas vezes. Como a invasão, por exemplo, da usina nuclear do Irã, que eles saíram jogando um monte de pendrive no chão, alguém pegou, colocou no computador do trabalho e pronto, invadiram um ambiente que nem acesso à rede tinha. Então, o ser humano ele continua sendo uma chave muito importante em cima disso. Mas vocês falaram alguma coisa a respeito de regulação e também de contrato, que é uma coisa importante. Eu instalo softwares desde... Bom, faz tempo, não vou declarar a minha idade aqui. E eu nunca li um termo de contrato, tá certo? De um produto, né? É muita coisa para você ler no momento que você quer passar rápido para frente e começar a fazer uso. Quando a gente fala de regulação, de contrato, poder pegar os dados para fazer essas análises, é muito complexo, porque você tem que dar um aceite em algum momento naquilo e eles se resguardam depois. Já houve uma mudança jurídica com relação a isso, onde algumas empresas já foram penalizadas. Falou, mas o cara leu o contrato. Ele falou assim, cara, é impossível todo mundo ler esse contrato. Você tem que ter boas práticas, né? Isso também, então, vocês entendem que vai se transferir naturalmente para esse ambiente? Vamos começar aqui. É um ótimo ponto, Silvano. Assim, tem uma questão de letramento digital, né, muito relevante. E aqui eu coloco um pouco de culpa como advogado, né, em relação ao nosso juridiquês, né? Tá na hora de parar de falar juridiquês e falar português, né? A gente tem uma área lá no escritório que é dedicada ao legal design e ao visual law, né? E o que significa dizer isso, né? A gente fez mais de 100 projetos no ano passado só desse assunto. A gente tem que substituir aquele não li e concordo, né? Porque é assim, para o eu entendo, logo confio, né? Eu preciso entender para confiar. E na nossa época, eu digo nossa também sem declarar aqui a minha idade, mas era razoavelmente simples utilizar os dispositivos, né? Na minha época de corredor, né, como vocês podem ver, não é mais atual, mas eu corria com aquele Walkman amarelo, né, preso no braço. Aí se quebrava, né, para passar para frente, você pegava uma caneta Bic e rebobinava a fita e tal. Você lia o manual daquele Walkman que vinha ali? Alguém lia? Não lia, mas era tudo simples, né? Era assim, você aperta play, vai... Tudo simples. Hoje em dia é tudo complexo. São bilhões de funcionalidades em milhões de aplicações distintas. Então, eu acho que uma das chaves é como traduzir, como democratizar a informação daquilo que está por trás. O estabelecimento de novos contratos sociais com a sociedade efetivamente em relação a como aquilo está acontecendo. E é impressionante, porque a gente lidou com várias empresas jurídicas que falavam,
Meu site é lindo e maravilhoso, conversa com a marca aqui para vender e tal. Chega na parte jurídica, é aquele terror, todo mundo quer fugir daquilo. Ué, vamos fazer a parte jurídica conversar com a marca, conversar com aquilo que quer ser transmitido. E existem formas visuais e formas audiovisuais. Então, o legal design é justamente avaliar efetivamente aquilo que precisa ser transmitido e como deve ser transmitido. E a parte final do legal design se chama visual law. Vamos trazer uma comunicação mais acessível do que está por trás daquilo tudo. Primeiro, para gerar confiança, porque é a confiança que faz os consumidores usarem os serviços. Tem uma pesquisa recente da Price que mais de 70% dos consumidores dizem que usam serviços porque têm confiança na marca. Então, esse é o principal ponto. E segundo, se tiver algum problema, você está protegido juridicamente, porque você foi diligente em passar uma informação acessível. Excelente, excelente. Acho que também um ponto muito relevante aqui são novos modelos de negócio que podem ser construídos, né? Com toda essa oportunidade também no setor jurídico. A gente na VR Glass, a gente está construindo um projeto agora, nesse momento, com o escritório de advocacia, onde eles estão integrando alguns contratos, principalmente os contratos, aqueles contratos de caráter mais simples, né? Eu não tenho juridiquês, mano, então. Boa. Mas são os contratos mais... aqueles contratos que não necessitam exatamente de uma expertise muito complexa. Eles estão fazendo um MVP, na verdade, eles estão integrando com o chat GPT. Então, eles estão usando o chat GPT para já construir com poucos parâmetros um contrato, por exemplo, com um prestador de serviços, ou um contrato, por exemplo, com um estagiário ou com um funcionário júnior, né? São contratos que você acaba só replicando e alterando alguns parâmetros, algumas cláusulas, né? E aí a gente está criando junto com eles um metaverso onde a gente está integrando para eles alguns tipos de contratos que eles têm com o chat GPT-3, e a gente vai permitir que o usuário, então, dentro desse metaverso, consiga escrever um texto onde ele fala assim, eu preciso de um contrato de 3 meses para um estagiário que ganha R$1.500, 120 horas por mês, sei lá. Ele dá os parâmetros, em 30 segundos, menos de 30 segundos, na verdade, a plataforma solta para ele o PDF de um contrato e os 5 principais tópicos, né? E sublinha já quais são as principais linhas ali do contrato que ele precisa saber para entender, né? Esse é o projeto que a gente está construindo com eles. Então, acho que nesse sentido tem muita oportunidade, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? A tecnologia está aí. Sem dúvida. Né? Só aproveitando aqui o ganho, sabe? A gente tem uma área de Legal Innovation dentro do escritório. E, eu tô usando o Chat GPT-3 pra caramba, né? Várias experiências, acho que todo mundo tá experimentando, né? É incrível. Não sei se vai ter aqui alguma palestra sobre o Chat GPT-3, mas aí sempre... Não tem especialista em Chat GPT-3, né? Tá todo mundo estudando o tema. Mas eu comecei, logo surgiu, faça a política de privacidade do OpenAI com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Aí ele vai lá e escreve. Faça a mesma política em linguagem simples. Ele vai lá e faz em linguagem simples. Então, tudo depende do prompt um pouco, né? Que é essa discussão em relação a quem está fazendo isso. Mas para notificações, para esse tipo de contratos, funciona super. Então, é muito bacana essa experiência também. Bem Legal. Fantástico. Bom, pessoal, nosso tempo já está finalizando. Então, eu gostaria que vocês deixassem Alô, voltou. Deixar um recado para o pessoal a respeito dessa questão de metaverso, para quem trabalha tanto também no físico, mas muito também em cybersecurity, para a gente poder se despedir, por favor. Perfeito. Vai lá. Não, então, pessoal, acho que para fechar a pauta, eu acho que assim, eu focaria muito no quesito oportunidade, né? Para o usuário, cada vez acho que tem um distanciamento, né, Rony, entre as tecnologias e o conhecimento do usuário comum, né? Então, acho que tem muita oportunidade para ser
explorada nesse mercado, né? E tem muita tecnologia facilmente integrável que pode ser usada, assim como o ChatGPT, que é o principal exemplo, mas existem muitas AIs disponíveis. Inclusive, existem empresas que estão sendo um grande integrador de inteligência artificial. Então, ao invés de você entrar no site do ChatGPT, depois entrar no site do Midjourney, que é uma AI para criação de imagens, você tem uma plataforma onde você simplesmente seleciona qual AI que você quer e você dá o prompt e ele solta. Então, enfim, existe muita oportunidade. Acho que é um momento muito bom, um momento de muita oportunidade, um momento onde o usuário está buscando essa proteção, né? Onde você consegue gerar muito valor para o cliente final e para B2B também, porque existe muita dúvida, muita insegurança e esse sentimento de precisar se sentir acolhido, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Acho que minha visão é essa. Legal. A gente já conversando aqui, vão surgindo outros pontos. Ontem foi Dia das Mulheres, como todo mundo sabe, parabéns mulheres que estão aqui. Eu estou falando isso porque você falou do DAO 2, né? E é interessante. Eu escrevi ontem no meu LinkedIn um artigo falando sobre identidade de gênero algorítmica, né? Porque você coloca ali no prompt CEO, não uma CEO ou um CEO, CEO, para ele fazer uma imagem do CEO. Qual a imagem que sai? Um homem branco. Né? Se você coloca assistente virtual, qual a imagem que ele faz? De uma mulher. Né? Então, foi pensando nisso, tem vários vieses aí, até conversar com outro colega que estava por aqui, que são relevantes sobre essa perspectiva. Acho que esse é um ponto. Falando sobre oportunidades, não tem como fugir, né? Inclusive na área jurídica. Imagina só você fazer para um júri, no caso de um homicídio, né? Você fazer a cena do crime dentro de um metaverso, fazendo com que os jurados, o júri entre ali dentro daquele ambiente para assistir viagem no tempo, né? O metaverso pode ser uma viagem no tempo, literalmente. E isso para fins de educação, para fins jurídicos, para todas as finalidades, é muito útil. E eu acho que meu recado principal é o seguinte: não existe substituição, né? Agora não é mais físico, é um metaverso, vai todo mundo para o metaverso. Assistam o filme Jogador Número 1, né, que é um filme muito legal aí, que traz um pouco dessa discussão. Não se trata de substituição, se trata de complementariedade, né? Ou seja, a gente tem que explorar aquilo que há de melhor, né, do mundo físico, do metaverso, do digital, com esse phygital, né? Então, acho que esse é o ponto bem relevante aqui. Fantástico, fantástico. Bom, acho que vocês, como eu, gostaram muito desse papo. Então, agradeço bastante, Rony e Léo, pela presença de vocês. E, por favor, recebam aplausos do nosso pessoal, por favor.